Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando aqui de um assunto sobre um dos personagens mais conhecidos da franquia Assassin's Creed. Esse personagem ele aparece no Assassin's Creed 3 e no Assassin's Creed Rogue, que é o Ethan Kenway. E a pergunta que muitos se fazem é por que Ethan Kenway é um templário e não um assassino? Por que ele se tornou um templário, né? Porque as pessoas ficam com essa dúvida, é porque o Ethan, ele é descendente de vários assassinos, sabe? Inclusive o pai dele, o Edward Kenway do Assassin's Creed 4 Black Flag, é um assassino, né? Aí fica a pergunta, se até o pai dele era um assassino, por que ele se tornou um templário? Por que ele foi ao lado oposto do pai? E é isso que a gente vai estar falando hoje. Então, galera, o Ethan, quando ele era criança, ele foi treinado pelo pai dele, né? O pai dele ensinava a ele muitas coisas sobre a Ordem dos Assassinos. Eventualmente, né, o Edward, que era o pai dele, estava preparando ele para um dia seu filho ser um assassino, assim como ele foi. Só que, não, como todos sabem, não foi isso que aconteceu, né? O Ethan foi para outro caminho, foi pro lado dos Templários, né? E tudo acontece, galera, porque o Ethan, ele foi manipulado. Isso, galera, é isso mesmo que vocês ouviram. O Ethan, ele foi manipulado. Como assim foi manipulado? O Ethan, quando ele tinha 10 anos de idade, quando ele morava com o pai dele, com a irmã paterna dele, que é a Jennifer Scott, e a mãe dele, a mansão dele foi invadida à noite por templários, né? E esses templários mataram o pai dele, o Edward, assassinaram o pai dele e raptaram a irmã dele, a Jennifer, e a mãe dele, pelo que eu sei, sobreviveu. Ela não foi morta não, né? E adivinha só quem que ordenou esse assassinato de Edward? Quem que mandou esse ataque à casa do Ethan e para matar, para prejudicar, fazer isso com a família dele? Foi um empregado da família que era um amigo próximo de Edward, que na verdade era um templário disfarçado. Esse homem era Reginald Bird. Acho que é assim que fala o nome dele. Não sei pronunciar muito bem, mas acho que é Reginald Bird mesmo o nome dele. Esse templário foi ele que ele era um templário disfarçado e ele era um amigo próximo de Edward, mas na verdade ele tinha a intenção de matar o Edward, né? Ele queria acabar com a vida do Edward, e foi ele que ordenou o ataque, né? Mas eu acredito que o Edward não sabia, né? Não, acredito não, eu sei, né? O Edward não sabia que ele era um templário disfarçado. E o que acontece? O que isso tem a ver com o Ethan ter se tornado um templário? O Ethan, ele, depois que o pai dele morreu, a mãe dele, que acreditava que o Reginald Byrne era um verdadeiro amigo do pai dele, permitiu que o Ethan fosse morar com ele. E ela permitiu, né? E o Ethan foi morar com ele. Aí o que acontece? O Reginald Byrne manipulou a mente do Ethan. Começou a ensinar ele sobre coisas da Ordem dos Templários. Ele falava que os Templários eram o caminho certo para estabelecer a paz mundial no planeta. E o Ethan, mesmo tendo aprendido coisas sobre os assassinos com seu pai, acabou sendo manipulado, né, pelo Reginald Byrne. E ele acabou seguindo o caminho dos Templários. Então essa é a resposta de por que Ethan é um templário, porque ele foi manipulado por Reginald Byrne para ser um templário, certo? Então mesmo o pai dele apoiando a Ordem dos Assassinos, sendo uma pessoa importante para a Ordem dos Assassinos, o Ethan foi um templário, porque ele foi manipulado pelo pai dele. E realmente, né, o Reginald Byrne manipulou muito o Ethan, porque em Assassin's Creed 3... tanto no 3 quanto no Rogue, a gente vê como o Ethan, né, é fiel à Ordem dos Templários. Ele acredita que o controle e a ordem é necessária para que o mundo alcance a paz mundial, né? Isso é claramente mostrado no Assassin's Creed 3 e no Rogue, né? Então é isso aí, galera. Essa é a resposta de por que o Ethan é um templário e não um assassino como o pai dele, né?
Então, pelo que se sabe, da família do Reitan, o Reitan é o único templário que existiu, porque o pai dele era um assassino, o filho dele, que é o Connor, foi um assassino, né? Ele é o único templário ali da linhagem dos Kenways, pelo que se sabe, certo? Então é isso aí, galera, esse é o vídeo, ficou até um vídeo grandezinho, né? Mas eu só queria estar respondendo essa dúvida, para quem tem dúvida isso, de por que o Reitan é um templário. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, compartilha e ajude o canal a crescer, falou? Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, um forte abraço a todos e fui, até o próximo vídeo.